Capítulo 18. Cuidando da casa. O tio Andrew morava a 16 quilômetros de distância. Ao longo de uma semana, os pais de Almanzo se prepararam para a viagem, o tempo todo pensando nas coisas que teriam de ser feitas durante sua ausência. Até quando já estavam entrando no coche, a mãe recomendou: "Não se esqueçam de recolher os ovos todas as noites", ela disse. "E eu dependo de você, Eliza Jane, para encarregar-se da manteiga. Não salgue demais e lembre-se de cobrir. Não usem os grãos de feijão e ervilha que estou guardando para semear. Comportem-se enquanto estamos fora." Ela arrumou a armação da saia no espaço na frente do banco, enquanto o pai estendia a manta. "E Eliza Jane, cuidado com o fogo. Não saia de casa se o fogão estiver aceso. E não fiquem carregando velas acesas para lá e para cá. E..." O pai balançou as rédeas e os cavalos começaram a se mover. "Não comam todo o açúcar!" a mãe exclamou, olhando para trás. O coche saiu para a estrada. Os cavalos começaram a trotar, afastando-se rapidamente. Em pouco tempo, o som das rodas do coche cessou. O pai e a mãe haviam partido. As crianças ficaram em silêncio. Ninguém falava. Até Eliza Jane parecia um pouco assustada. A casa, os celeiros e os campos pareciam imensos e vazios. Por uma longa semana, o pai e a mãe estariam a mais de 15 quilômetros de distância. De repente, Almanzo jogou o chapéu para o alto e gritou. Alice cruzou os braços e perguntou: "O que vamos fazer primeiro?" Eles podiam fazer qualquer coisa que quisessem. Não havia ninguém para mandá-los parar. "Vamos lavar a louça e arrumar as camas", disse Eliza Jane em tom de autoridade. "Vamos fazer sorvete!" exclamou Royal. Eliza Jane amava sorvete. Ela hesitou por um instante e murmurou: "Bem..." Almanzo correu atrás de Royal para o depósito de gelo. Eles tiraram um bloco de gelo do meio da serragem e colocaram em um saco de grãos vazio. Levaram o saco até o alpendre dos fundos e deram várias machadadas até picar todo o gelo. Alice saiu da cozinha para observá-los enquanto batia as claras de ovos em uma vasilha. Batia-as com um garfo até estarem firmes e não caírem quando ela virava a vasilha. Eliza Jane mediu o leite e a nata e pegou o açúcar na despensa. Não o habitual açúcar de bordo, mas açúcar branco comprado no armazém. A mãe só usava esse açúcar quando vinham visitas. Eliza Jane pegou a medida de 6 xícaras e alisou o açúcar restante, de modo que ninguém notaria que estava faltando. Fez o creme no fervedor de leite grande, depois colocaram o fervedor dentro de uma bacia com gelo picado em volta, misturado com sal, e cobriram com um cobertor. A cada poucos minutos afastavam o cobertor e mexiam o creme, que aos poucos começava a gelar. Quando o creme ficou gelado, Alice trouxe pratinhos e colheres, e Almanzo pegou um bolo e uma faca. Cortou pedaços grandes do bolo, enquanto Eliza Jane colocava sorvete nos pratinhos. Eles podiam comer todo o sorvete e bolo que quisessem. Ninguém os mandaria parar. Ao meio-dia, já tinha comido todo o bolo e quase todo o sorvete. Eliza Jane avisou que estava na hora de aprontar o almoço, mas ninguém tinha fome para almoçar. "Eu só quero melancia", disse Almanzo. Alice se animou. "Boa ideia! Vamos buscar uma!" "Alice!" Eliza Jane exclamou. "Volte aqui já e lave a louça do desjejum." "Eu lavo assim que voltar", respondeu Alice. Então ela e Almanzo foram para o trecho do pomar onde as melancias se encontravam espalhadas sobre as folhas murchas. Almanzo estalava o dedo na casca das melancias e prestava atenção ao som para encontrar uma que estivesse madura. Mas, quando ele dizia que uma estava madura, Alice achava que estava verde. Não havia, na verdade, uma maneira de saber ao certo.
embora Almanzo tivesse certeza de que sabia mais sobre melancias do que uma menina. Então acabaram escolhendo 6 melancias e carregaram até o depósito de gelo, uma de cada vez, para colocar dentro da serragem fria e úmida. Depois Alice entrou em casa para lavar a louça. Almanzo avisou que não iria fazer nada, que talvez fosse nadar. Mas, assim que Alice estava fora de vista, ele se esgueirou para os estábulos e para o pasto onde estavam os potros. O pasto era grande e o sol estava bem quente. O ar ondulava com o calor e os pequenos insetos zumbiam por toda parte. Bis e Beauty estavam deitadas à sombra de uma árvore, com seus potrinhos ali perto, balançando as caudas e tentando se equilibrar sobre as pernas compridas e abertas. Os maiorzinhos, de 1, 2 e 3 anos, estavam pastando. Todos eles ergueram a cabeça e olharam para Almanzo. Ele andou bem vagarosamente na direção deles, estendendo a mão. Ele não tinha nada na mão, mas os potrinhos não sabiam disso. Almanzo não pretendia fazer nada, só queria chegar perto e afagá-los. Starlight e o outro potrinho correram trôpegos para suas mães, e Bis e Beauty ergueram a cabeça para olhar. Depois deitaram novamente. Os potros maiores empinaram as orelhas. Um deles se aproximou de Almanzo, depois outro também. Todos os 6 potros crescidos estavam chegando perto dele. Almanzo gostaria de ter trazido cenouras para eles. Eram tão bonitos. Ele admirava o movimento das crinas brilhantes, os olhos, tudo. O sol brilhava em seus pescoços fortes e nos músculos do corpo. De repente, um deles relinchou baixinho. Um outro deu um coice no ar, outro relinchou mais alto, e todos ergueram as cabeças e a cauda e começaram a bater os cascos no chão ruidosamente. Então contornaram a árvore e, de repente, Almanzo ouviu-os às suas costas. Virou-se e viu-os correndo em sua direção. Corriam velozmente e não havia tempo para Almanzo fugir, nem para se afastar do caminho. Ele fechou os olhos e gritou: "Uoa!" O ar e o solo vibraram. Ele abriu os olhos e viu um cavalo voando acima de sua cabeça. Outros galopavam velozmente por ele, de um lado e do outro. Eram como manchas marrons passando ruidosamente pelo pasto, feito uma trovoada. O chapéu de Almanzo voou quando um dos potros de 3 anos saltou por cima dele. Os potros pareciam ter enlouquecido, correndo descontrolados pelo pasto. Então Almanzo viu Royal se aproximando. "Deixe-os em paz!" Royal gritou. "Você bem sabe que não pode provocar os potros." Ele pegou Almanzo pela orelha e o arrastou até o estábulo. Almanzo jurava que não tinha feito absolutamente nada, mas Royal ignorou seus protestos. "Se eu pegar você no pasto novamente, arranco-lhe o couro", ameaçou Royal, "e conto para o papai." Almanzo se afastou, esfregando a orelha. Desceu até o rio Trout e nadou um pouco na parte que formava o lago, até sentir-se melhor. Mas achava injusto ser o mais novo da família. Naquela tarde, as melancias já estavam geladas, e Almanzo as tirou da serragem e colocou-as sobre a relva, embaixo de uma árvore de bálsamo no pátio. Royal enterrou a faca grande em uma delas, e a casca estalou e se abriu. Fez o mesmo com as outras, e todas se abriram facilmente. Estavam maduras e suculentas. Almanzo, Alice, Eliza Jane e Royal comeram as fatias doces e saborosas até não poderem mais. Almanzo catava sementes pretas e escorregadias e jogava-as em Eliza Jane até que ela o mandou parar. Ele comeu lentamente a última fatia e anunciou: "Vou buscar Lucy para comer as cascas." "Você não vai fazer isso", retrucou Eliza Jane. "Que ideia! Trazer uma porca velha e nojenta para o pátio."
Ela não é velha e nem nojenta, protestou Almanzo. Lucy é uma porquinha pequenina e novinha, e os porcos são os animais mais limpos que existem. Você precisa ver como Lucy conserva a caminha dela limpa. Ela a vira todo dia para arejar e a deixa sempre arrumada. Os cavalos não fazem isso, nem as vacas, nem as ovelhas, nem nenhum outro animal. Os porcos... Eu sei disso. Acho que sei tanto quanto você sobre porcos, exclamou Elisa Jane. Então não diga que Lucy é nojenta. Ela é tão limpa quanto você. Bem, a mamãe disse que era para você me obedecer, lembrou Elisa Jane. E não vou gastar cascas de melancia com uma porca. Vou fazer compotas com elas. As cascas de melancias não são só suas, são minhas também, começou Almanzo. Mas Royal se levantou e o interrompeu. Vamos, Manzo, está na hora de cuidar dos animais. Almanzo não disse mais nada, mas depois que concluiu as tarefas, ele tirou Lucy do cercado. A porquinha era branca, como um cordeiro, e gostava de Almanzo. Balançava o rabinho retorcido toda vez que o via. Ela o seguiu até a casa, grunhindo de contentamento, e ficou guinchando do lado de fora da mureta do alpendre, até Elisa Jane dizer que não conseguia mais ouvir os próprios pensamentos. Depois do jantar, Almanzo colocou os restos de comida em um prato velho e deu para Lucy comer. Sentou-se nos degraus dos fundos e ficou afagando as costas dela, um carinho que os porcos adoram. Na cozinha, Elisa Jane e Royal discutiram por causa do caramelo. Royal queria comer caramelo, mas Elisa Jane dizia que caramelo era só para noites de inverno. Royal argumentava que não via razão para não comer caramelo no verão. Almanzo também pensava assim, então entrou e tomou partido do irmão. Alice disse que sabia fazer caramelo. Elisa Jane disse que não iria fazer, mas Alice misturou açúcar, melaço e água, deixou ferver, despejou o caramelo em cumbucas untadas com manteiga e colocou-as no alpendre para esfriar. Eles então arregaçaram as mangas, Elisa Jane inclusive, e untaram as mãos com manteiga para comer o caramelo. Durante todo esse tempo, Lucy estava lá fora, guinchando, chamando por Almanzo. Ele foi espiar para ver se o caramelo tinha esfriado e achou que sua porquinha também iria gostar de comer um pouco. O caramelo já estava frio, ninguém estava olhando. Então ele pegou uma generosa porção do doce dourado e jogou por sobre a mureta para Lucy, que abriu a boca para comer. Depois todos os quatro comeram. Puxavam o caramelo em longos fios, dobravam e tornavam a puxar. Toda vez que dobravam, comiam um pouco. Era bem pegajoso, grudava nos dentes, nos dedos, no rosto e até no cabelo. Deveria ter ficado em ponto de bala, mas não ficou. Eles puxavam e puxavam, mas o caramelo continuava mole e pegajoso. Muito depois da hora de dormir, eles desistiram e foram se deitar. Na manhã seguinte, quando Almanzo iniciou suas tarefas, Lucy estava no pátio. O rabinho estava caído e a cabeça inclinada. Ela não grunhiu quando o viu. Abanou a cabeça com um jeitinho tristonho e franziu o focinho. Em sua boca, onde deveriam estar os dentes brancos, havia uma massa amarronzada. Os dentes de Lucy estavam grudados com caramelo. Ela não podia comer, nem beber, nem guinchar, nem mesmo grunhir. Mas ao ver Almanzo se aproximando, ela correu. Almanzo chamou Royal aos gritos. Eles perseguiram Lucy ao redor da casa, em volta de arbustos e canteiros, pelo jardim inteiro, mas ela fugia, esquivava-se, desviava, encolhia-se e corria feito louca, o tempo todo sem emitir um único grunhido. Não conseguia, pois sua boca estava cheia de caramelo. Lucy passou por entre as pernas de Royal, que se desequilibrou. Almanzo quase agarrou, mas caiu de cara no chão. Ela corria no meio da plantação de ervilhas, esmagava os tomates maduros e arrancava os pés de repolho da terra. Elisa Jane não parava de gritar para Royal e Almanzo a pegarem. Alice também corria atrás dos irmãos, tentando ajudar. Por fim conseguiram encurralá-la.
Ela ainda tentou fugir por baixo da saia de Alice, mas Almanzo pulou em cima dela. Lucy se debateu e rasgou toda a frente da camisa dele, mas ele a imobilizou. Alice segurou as pernas traseiras dela e Royal abriu-lhe a boca à força para puxar o caramelo para fora. E como Lucy berrou nessa hora! Berrou tudo que não pudera berrar durante a noite e enquanto era perseguida pelas crianças, e seguiu berrando para o cercado. Almanzo James Wilder, olhe para você! Eliza Jane repreendeu, mas Almanzo não queria olhar nada. Até mesmo Alice estava horrorizada por ele ter desperdiçado caramelo com um porco. E a camisa dele estava arruinada. Poderia ser remendada, mas o remendo ficaria visível. Eu não ligo, ele resmungou. Estava contente porque faltava uma semana inteira antes que a mãe soubesse do acontecido. Naquele dia, eles fizeram sorvete outra vez e comeram junto com o último bolo. Alice disse que sabia fazer bolo simples. Disse que faria um e que depois iria se sentar na sala. Não vai não, Alice, disse Eliza Jane. Você sabe muito bem que a sala é só para quando temos visitas. Almanzo pensou que a sala não era de Eliza Jane e a mãe não havia dito nada que ela não poderia sentar lá. Achava que Alice podia sentar-se na sala se quisesse. Naquela tarde, ele entrou na cozinha para ver se o bolo estava pronto. Alice estava tirando a forma do forno. O cheiro era tão bom que ele partiu um cantinho para provar. Alice cortou uma fatia para disfarçar o canto quebrado, e eles comeram outras 2 fatias com o que sobrara do sorvete. Eu posso fazer mais sorvete, anunciou Alice. Eliza Jane estava no andar de cima, e Almanzo disse, vamos para a sala. E foram, pé ante pé, sem fazer barulho. A sala estava na penumbra, com as cortinas fechadas, mas era uma sala muito bonita. O papel de parede era branco e dourado, e o carpete tinha sido tecido pela própria mãe, de tão boa qualidade que dava pena de pisar. A mesinha de centro tinha tampo de mármore, e sobre ela ficava a luz da sala, uma luminária de porcelana branca e dourada pintada com rosas. Ao lado ficava o álbum de fotografias, com capa de veludo vermelho e madrepérola. Encostadas às paredes, em toda a volta, havia solenes cadeiras de crina, e o retrato de George Washington olhava com ar severo de sua moldura entre as janelas. Alice ergueu as saias para trás e sentou-se no sofá. O material escorregadio de crina a fez escorregar diretamente para o chão. Ela não se atrevia a rir alto, com medo de que Eliza Jane escutasse. Sentou-se novamente e mais uma vez escorregou. Então Almanzo escorregou de uma cadeira. Quando recebiam visitas e tinham de se sentar na sala, eles se apoiavam a ponta dos pés no chão para não escorregar. Mas agora podia escorregar à vontade. Ficaram escorregando do sofá e das cadeiras, até Alice rir tanto que não conseguia mais brincar. Então eles foram olhar as conchas, o coral e os bibelôs de porcelana em cima do móvel. Não tocaram em nada. Ficaram olhando até ouvirem Eliza Jane descendo a escada. Saíram correndo, pé ante pé da sala, e fecharam a porta sem fazer ruído. Eliza Jane não percebeu a presença deles. Parecia que a semana não acabaria nunca, mas de repente passou. Certo dia pela manhã, na hora do desjejum, Eliza Jane disse: Papai e mamãe vão chegar amanhã. Todos pararam de comer. O jardim não tinha sido limpo. Os feijões e as ervilhas não tinham sido colhidos, e por isso as vagens estavam amadurecendo rápido demais. O galinheiro não tinha sido caiado como eles deveriam ter feito. A casa está uma bagunça, disse Eliza Jane, e hoje temos que fazer manteiga. O que vou dizer para a mamãe? O açúcar acabou. Ninguém comeu mais nada. Espiaram para dentro do barril de açúcar e podiam enxergar o fundo. Alice foi a única que tentou parecer animada. Vamos esperar pelo melhor, falou, imitando o jeito da mãe. Ainda tem um pouco de açúcar sobrando.
Mamãe disse: não comam todo o açúcar. E não comemos. Ainda tem um pouco nas beiradas. E isso foi apenas o começo daquele dia difícil. Os 4 irmãos se puseram a trabalhar com afinco. Royal e Almanzo capinaram o jardim, caiaram o galinheiro, limparam as baias das vacas e varreram o chão do estábulo sul. As meninas varreram e limparam a casa. Eliza Jane pôs Almanzo para bater a nata até virar manteiga. Depois, com agilidade, lavou, salgou, comprimiu a manteiga em cubos e os embalou. Havia somente pão, manteiga e geleia para o almoço, embora Almanzo estivesse faminto. Almanzo, agora você dá lustro no aquecedor, decretou Eliza Jane. Almanzo detestava polir o fogão, mas esperava que pelo menos Eliza Jane não contasse à mãe que ele tinha desperdiçado caramelo com a porquinha. Pegou a graxa e a escova e foi esfregar o fogão. Eliza Jane não parava de apressá-lo e atormentá-lo. Cuidado para não entornar a graxa, avisou enquanto passava o espanador em toda parte. Almanzo achava que era perfeitamente capaz de não entornar a graxa sem precisar ser advertido, mas não disse nada. Use menos água, Almanzo, e pelo amor de Deus, esfregue com mais força. Ele continuou calado. Eliza Jane foi espanar os móveis da sala e dali a pouco perguntou quase aos gritos: Almanzo, já terminou? Não, respondeu Almanzo. Mas, senhor, que moleza é essa? Almanzo perdeu a paciência. Você acha que é patroa de quem? Como é que é? Retrucou Eliza Jane em tom de voz ameaçador. Nada, resmungou Almanzo. Eliza Jane apareceu na porta. O que você disse? Almanzo se empertigou e gritou. Eu disse, de quem você acha que é patroa? Eliza Jane abafou uma exclamação e gritou. Você não perde por esperar, Almanzo James Wilder. Espere até eu contar para a mamãe. Almanzo não planejou jogar a escova com graxa em cima de sua irmã. Sua mão agiu por vontade própria, e a escova passou voando pela cabeça de Eliza Jane, indo se espatifar na parede da sala. Uma grande mancha escura apareceu no papel branco e dourado. Alice gritou. Almanzo deu meia volta e correu até o celeiro. Subiu no monte de feno e engatinhou até o canto. Não chorou, mas teria chorado se não tivesse quase 10 anos de idade. A mãe voltaria para casa e descobriria que ele arruinara sua linda sala de estar. O pai o levaria para o barracão e lhe daria uma surra de chicote. Ele não queria sair do monte de feno nunca mais. Queria poder ficar ali para sempre. Depois de um longo tempo, Royal entrou no celeiro e o chamou. Almanzo engatinhou para fora e, ao olhar para Royal, percebeu que ele sabia. Rapaz, você vai levar uma surra daquelas, disse Royal. Royal estava com pena de Almanzo, mas não podia fazer nada. Ambos sabiam que Almanzo merecia apanhar, e não havia como evitar que o pai ficasse sabendo. Eu não ligo, Almanzo murmurou. Ele ajudou a cuidar dos animais e depois jantou. Não estava com fome, mas comeu para mostrar a Eliza Jane que não estava com medo. Depois foi se deitar. A porta da sala estava fechada, mas ele sabia qual era o aspecto da parede branca e dourada com a mancha de graxa. No dia seguinte, o coche entrou no pátio, trazendo os pais de Almanzo. Ele não teve escolha senão ir ao encontro deles e recebê-los junto com os irmãos. Não fique assim, Alice sussurrou. Talvez eles não se importem. Mas apesar das palavras tranquilizadoras, ele tinha um ar preocupado. Bem, chegamos, exclamou o pai alegremente. Correu tudo bem por aqui? Sim, papai, respondeu Royal. Almanzo não foi desatrelar os cavalos. Voltou para dentro de casa. A mãe andava de um lado para o outro, olhando tudo enquanto desamarrava o laço do chapéu. Muito bem, Eliza Jane e Alice, disse ela. Vocês cuidaram da casa tão bem quanto eu. Mamãe, murmurou Alice hesitante. Mamãe, o que foi, filha? Mamãe,
Alice criou coragem. A senhora disse para não comermos todo o açúcar. Nós comemos quase todo. A mãe riu. Vocês se comportaram tão bem que não vou ficar brava por causa do açúcar. A mãe respondeu. Claro que ela ainda não sabia da mancha no papel de parede da sala. A porta estava fechada. Ela não viu naquele dia, nem no dia seguinte. Almanzo mal conseguia engolir a comida nas refeições, e a mãe ficou preocupada. Levou-o até a despensa e o fez engolir uma colherada daquele remédio horrível, o líquido preto que ela costumava fazer com raízes e ervas. Ele não queria que ela descobrisse a mancha na parede da sala, e por outro lado queria que ela soubesse logo, para ver-se livre daquela angústia. No final do segundo dia, eles ouviram um coche entrando no pátio. Eram o senhor e a senhora Webb. Os pais de Almanzo saíram para recebê-los e no minuto seguinte estavam todos na sala de jantar. Almanzo ouviu a mãe dizer: "Vamos nos sentar na sala." Ele não conseguia se mover, também não conseguia falar. Aquilo era pior que tudo o que ele imaginara. Sua mãe tinha tanto orgulho da linda sala, sempre limpa e arrumada. Não fazia ideia de que ele a arruinara e agora ia levar as visitas para lá. Todos veriam a enorme mancha escura na parede. A mãe abriu a porta e entrou. A senhora Webb entrou atrás dela e depois o senhor Webb e o pai. Almanzo só via as costas dos adultos, mas escutou as cortinas sendo puxadas. A claridade inundou a sala. Pareceu a ele que um longo tempo se passou antes que alguém falasse. Até que por fim a mãe disse: "Sente-se nessa poltrona, Sr. Webb. Fique à vontade. Sr. Webb, sente-se aqui no sofá." Almanzo estava intrigado. "Sua sala é linda!" exclamou a Sra. Webb. "Dá até pena de usar." Nesse instante, Almanzo olhou para o local onde a escova atingira a parede e não conseguiu acreditar. O papel de parede estava imaculado, branco e dourado, sem mancha alguma. A mãe o viu e o chamou. "Venha, Almanzo." Ele entrou na sala, sentou-se muito empertigado em uma das cadeiras e pressionou as pontas dos pés no chão para não escorregar. O pai e a mãe estavam contando sobre a visita ao tio Andrew. Ele olhou disfarçadamente para a parede e não havia mancha em lugar algum. "A senhora não ficou preocupada de deixar as crianças sozinhas?" perguntou a senhora Webb. "Não", respondeu a mãe orgulhosa. "Eu sabia que elas iriam tomar conta de tudo do jeito que James e eu tomaríamos se estivéssemos aqui." Almanzo lembrou-se de ter bons modos e não disse uma palavra. No dia seguinte, quando ninguém estava vendo, ele foi até a sala de estar. Examinou cuidadosamente o local que antes estava com a mancha. Então viu que o papel de parede estava remendado. O remendo havia sido cuidadosamente recortado, seguindo os padrões da estampa, e colado com capricho, de tal modo que estava quase invisível. Ele esperou uma chance de falar com Eliza Jane a sós e então perguntou: "Eliza Jane, você arrumou o papel de parede na sala?" "Sim", ela disse. "Peguei os pedaços que sobraram, que estavam guardados no sótão. Cortei um de maneira a juntar certinho com a estampa e colei com cola de farinha." Almanzo mudou o peso de um pé para o outro, desajeitado. "Desculpe por ter jogado a escova em você, Eliza Jane", murmurou. "Juro que não queria ter feito aquilo." "A culpa foi minha, eu estava sendo implicante", disse ela. "Mas não foi por querer. Você é o único irmãozinho caçula que tenho." Almanzo nunca tivera noção antes de quanto gostava de Eliza Jane. Eles nunca contaram sobre a mancha na parede da sala, e a mãe nunca ficou sabendo.